Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazi uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje vivendo um tempo novo, a retomada do tempo comum, como vocês escutaram no título. Então, no início desta reflexão do Evangelho, nós estamos retomando a 9ª semana do tempo comum, depois de termos vivido o tempo da Quaresma, depois de termos vivido o tempo pascal. Ontem celebrávamos a memória litúrgica de Maria, Mãe da Igreja, e hoje, então, retomamos o tempo comum. Vocês irão perceber, talvez, em algumas capelas ou comunidades ou igrejas das quais vocês assistem às missas transmitidas, vai aparecer os paramentos que os padres irão usar com as cores verde. É a retomada, portanto, do tempo comum, 9ª semana do tempo comum. E já começamos este tempo comum, o Evangelho que possui duas temáticas para podermos refletir. Primeira, o reconhecimento dos fariseus no que diz respeito a como Jesus se comporta com as pessoas. Ele não vê pelas aparências e também não dá preferência a ninguém, mas ele ensina com verdade o caminho de Deus. Ou seja, eles reconheciam que Jesus tinha autoridade moral para poder dizer alguma coisa, porque não via pela aparência, mas por aquilo que as pessoas eram, e não fazia também distinção ou preferência de alguma coisa. Mas eles não perderam a oportunidade de poder provar Jesus. E realmente eles apresentaram a Jesus uma situação que quase poderiam pegar Jesus realmente ali de surpresa. Mas aí vem a segunda reflexão do Evangelho de hoje. Jesus de uma forma muito serena. Jesus fazendo realmente as honras daquilo que é o reconhecimento do que é. Ele julga a pergunta de uma forma muito sensata e inteligente. E dessa forma, meus irmãos e irmãs, o que nós podemos pensar hoje do Evangelho, se você tiver a oportunidade de poder reler o Evangelho? Primeiro, como é bom nós podermos ver as pessoas não por aquilo que aparentam, mas por aquilo que são. Ou seja, quanto de nós, infelizmente, hoje vivemos ansiosos, vivemos com ansiedade, vivemos com sentimentos negativos porque nós queremos nos adaptar aos padrões que nos impõem de determinadas imagens. Eu preciso ter a imagem que me é apresentada pela sociedade, a imagem perfeita, a imagem com saúde, quando muitas vezes eu, olhando-me no espelho, não me adequo àquilo que é a imagem imposta pela sociedade ou pelo mundo e, portanto, vivo numa eterna ansiedade. E por isso, então, não tenho a capacidade de olhar para mim mesmo e fazer até mesmo, como poderíamos assim dizer, uma declaração de amor a mim mesmo. Ou seja, evidenciar aquilo que eu sou de verdade, com os meus defeitos, com as minhas limitações, mas também com os meus dons, com as minhas capacidades, com aquilo que eu sou capaz de poder fazer, para que dessa forma, então, ao poder me reconhecer capaz de alguma coisa, eu seja capaz de poder reconhecer o outro. Era isso que Jesus fazia. Jesus não se minimizava. Jesus não tinha um complexo de inferioridade, onde, até mesmo diante dos fariseus e mestres da lei, que naquela época eram as autoridades religiosas, ele ali respondia à altura. Por quê? Porque ele tinha realmente a consciência de quem ele era. E ele sempre confirmava isso nas respostas que ele dava, e tanto que deu essa resposta bonita hoje em relação ao imposto a César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, ele respondeu tanto a pergunta do ponto de vista civil,
e responder também a pergunta do ponto de vista religioso. Vejam que resposta bonita e equilibrada que também você é capaz de poder dar em todas as circunstâncias de sua vida, meu irmão, minha irmã. Basta que você faça um reconhecimento daquilo que você é. E fazendo reconhecimento daquilo que você é, você vai ter capacidade de reconhecer também o que os outros são e poder responder com autoridade e com serenidade aquilo que sempre se pergunta. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.